Pai do Senhor, tudo bem? Como é que passamos o Dia dos Pais? Passaram bem? Almoçaram direitinho hoje, todo mundo junto? Glória a Deus, né? Deus é bom, até que o Senhor nos ajudou. Hoje é dia 10 de agosto, é isso aí? 10 de agosto, é isso aí. Queria que você abrisse a tua Bíblia. Ai, Jesus, vamos lá. No capítulo primeiro o livro de João, 1 João, Cláudio, por favor. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso de número 3. 1 João, capítulo 2, verso de número 3. O texto é a observação dos mandamentos. 1 João, capítulo 2, verso de número 3. Por favor, você que trouxe a sua Bíblia, abra ela aí junto comigo. Glória a Deus, aleluia. Esse final de semana foi um final de semana de muita emoção, né? Não foi? Para mim foi. Para mim foi um final de muita emoção, final de semana, né? Jesus é bom. Jesus é muito bom. Vamos lá. Posso ler o texto? Vocês já acharam? A Bíblia diz assim, ó: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis, verso 15, o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, meu Deus, com a tua presença, e que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, para que a gente possa abrir os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor possa, Deus, quebrantar os nossos corações para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, ele nos deixa de maneira muito clara, nos deixa ver, nos deixa entender quem de fato
serve a Deus e quem não serve. Hoje em dia muita gente fala que é crente, não é? Muita gente diz que serve a Deus. A gente teve um exemplo essa semana, muito grave aí na internet, né? Que foi uma denúncia sobre a erotização das crianças. Eu acredito que vocês devem ter visto que um influenciador digital, Felco é o nome dele, ele denunciou alguns canais, né? Que passam aquelas dancinhas, aquelas coisinhas com crianças, com meninas de 13, 14, 15, enfim. Deu uma grande repercussão. Gente que tinha muito seguidor, né? Canais com muitos seguidores, com 2 milhões, 3 milhões de seguidores. E esse moço que foi denunciado, ele tinha muito dinheiro, muito rico. E tinham 3 pastores muito conhecidos no Brasil que viviam com ele. E são 3 pastores muito conhecidos na internet, no Brasil, 2 mulheres e um homem, que andam por aí dizendo que são profetas de Deus. E até aconteceu algumas brigas que a gente tem acompanhado, né? Eu acompanho sempre, com alguns pastores tradicionais, quando se questionava a respeito de eles serem usados por Deus ou não. Eu acho que é um exemplo bom para que eu possa trazer para vocês aqui à luz esse raciocínio. E tem vídeos desses pastores profetizando para esse camarada que está sendo acusado de manipular todas essas crianças, né? Nessas coisas aí de crianças com adultos, que vocês sabem, né? Como é que chama, que a gente não pode nem falar. Sendo acusado, uma acusação gravíssima. Só pelo fato da acusação, já todos os canais desse moço já caíram, sumiram, enfim. E a pergunta que ficou é o seguinte: como é que esses pastores que dizem que são profetas, e isso tudo que eu estou te falando está gravado, está na internet, então é só você ver, vinham para o cara entregar profecia e dizer assim: filho, tem uma, né? Que tem uma mulher que é bem conhecida aí, e entrega a mensagem para o cara assim: filho, Deus tem uma obra na sua vida. Poderia até ter, né? Que Deus vai te usar, e Deus vai isso, e Deus vai aquilo, e Deus é na sua vida. E daí tem um outro que fala assim: ó, irmão, Deus está me mostrando, Deus vai prosperar, Deus. Mas o cara trabalha com as coisas, com as crianças, com os adultos, irmão, sendo denunciado agora, entendeu? Manipulando as meninas, crianças, e as pessoas adultas assistindo aquelas coisas absurdas que a gente ouve falar, mas nunca viu, né? Que a gente vive num mundo diferente. E daí agora tem um pastor, Eliseu, que é um pastor da Assembleia de Deus, questionando. E ele mostrou no vídeo esses caras, esses profetas, essas 3 pessoas, e dizendo assim: será que a profecia desses caras de fato é de Deus? Será que Deus não sabe com quem ele está falando? Quem são esses caras? Para esses caras dizerem que são profetas, e estão entregando profecias, estão falando. Ele disse: isso apenas comprova que tem muita gente por aí dizendo que é profeta de Deus, mas nem conhece Jesus. E isso é uma grande verdade. Eu concordo com ele em grau, gênero, número e cor. É verdade. Tem muita gente por aí dizendo que é de Deus, mas não conhece Deus, irmão. Dizendo que Jesus está falando, mas não é Jesus. A Bíblia diz assim: ai daquele que disser assim diz o Senhor, se o Senhor não disse nada. Que temor, irmão, que algumas pessoas infelizmente não têm. Isso é muito comum dentro da igreja hoje. Eu estou falando da igreja contemporânea. O que é a igreja contemporânea? A igreja de hoje em dia. Tem muita gente em cima do púlpito, ou debaixo do púlpito, ou na rua, ou na esquina, ou no monte, ou na fazenda, ou não interessa onde, brincando de profeta, brincando de mensageiro, né? Dizendo assim diz o Senhor, quando Deus não falou nada. O profeta Isaías, a Bíblia nos orienta, dizendo que a única maneira que existe de saber se uma palavra profética veio de fato de Deus, qual é? É se ela se cumpre. Porque se é de Deus, ela vai cumprir. Se não é, não vai. Não existe outra maneira da gente saber. O cara marcha, fala em língua estranha, fala o nome de Jesus e fala as coisas. Como é que você vai saber, irmão?
Você vai ter o discernimento se é de Deus, se não é de Deus. Porque as pessoas amam isso. A maioria das pessoas adora esse tipo de coisa. Não é? E existem determinadas igrejas que são conhecidas apenas pela sua revelação. Que as pessoas falam, vamos lá no culto dos vasos. Quem já ouviu falar no culto dos vasos? Nossa, vamos lá naquela congregação, irmão. Lá só tem profeta. Você vai lá, o profeta já fala, já brada. Mas a questão é de Deus isso aí? Porque se Deus quer falar com você, você está na rua ali, para um varão e fala, uma varô. Eu falo, irmão, tem uma mensagem de Deus para você. Deus está mandando você não precisa ir lá. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os profetas de Deus, eles eram enviados. É óbvio que a palavra de Deus também diz que algumas pessoas desciam à casa do profeta. Ok. Mas quando você vai na casa do profeta, o profeta não pode dar na trave, irmão. Pode? Uma revelação de Deus pode dar na trave? O cara pode olhar para você e dizer assim, irmão, Deus está me revelando aqui que você está com uma dor de cabeça. E você não está com a dor de cabeça. E ele dizer para você assim, irmão Sandra, Deus está me revelando que você está com uma dor no ouvido. É verdade ou mentira? O profeta fala isso na igreja? Não, né? Não fala. Mas Deus está curando agora, irmão. Deus está me revelando, Jandira, que você está com dor no dente, mas Deus está curando agora. E os caras vão no meio da igreja, mas a pessoa nem está. Mas nem dá tempo de falar, porque o cara não pergunta. E a igreja está cheia, você nem vê, como é que você vai saber? Como é que o profeta de verdade faz? Ele chama a pessoa e fala, irmão, Sandra, fica de pé. Não precisa. Fica de pé. Deus está me revelando que você está com isso aqui. É verdade ou é mentira? Pode derrubar o profeta aí, se é mentira. Você vê alguém fazer isso? Entendeu? Eu cresci e vivi assim. Não tenho hábito de fazer isso aqui na minha igreja. Mas no meu ministério, eu dava bastante risada também com o pastor Edilson, que a gente se criou, né, dentro das Assembleias de Deus juntos, e a gente muitas vezes ia pregar em igrejas, congressos, a gente ia junto. E Deus usava ele dessa maneira, e ele apontava as pessoas e dizia, fica de pé aí. Você vai derrubar o profeta agora, se eu sou de Deus ou não dou. Deus está me falando isso aqui, é verdade ou mentira? A pessoa levanta e fala, é verdade. De Deus. Agora se a pessoa ri e vira para o lado e fala assim, é mentira. Eu já contei para vocês aqui a história de uma igreja aqui de Guaratuba, né? É velha essa, mas continua acontecendo isso regularmente. De entrar um irmão, por exemplo, com a sua irmã na igreja, de mão dada, sentou no fundo da igreja, e a profeta que estava em cima do púlpito olhou, apontou os caras e falou, Deus está me revelando, Deus vai restaurar teu casamento, Deus vai não sei o que, blá, blá, blá. Amém, irmão, é de Deus. E você falou, irmã, esse cara aqui é meu irmão. É daqui de Guaratuba aqui, ó. E todo mundo ama ir na igreja da profeta, mas aí não é de Deus. Porque se utiliza do Espírito Santo para falar coisas que não provém de Deus, irmão. Porque Deus não erra. Deus não erra, irmão. Deus erra? Não. Eu me lembro um dia, faz algum tempo atrás, Jesus recolheu um pastor aqui da nossa cidade, muito meu amigo, pastor Gabriel. 3 anos antes de ele morrer, Deus falou para mim que ia recolher ele. Nós estávamos no monte orando. Nós estávamos em 5 pessoas lá no monte. E eu levantei triste. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, rapaz, Deus falou para mim que vai recolher o pastor Gabriel. Para todo mundo. E vai ser assim, ó, repentino, vai dar um negócio nele e Jesus vai recolher ele. Eu falei, mas não fala para ninguém, porque nós não temos que constranger ninguém. Isso aqui é... Quando ele morreu, o irmão ligou para mim, irmão João Paulo, que hoje é da rádio, ele é dono da rádio aí, né? Alternativa. Ligou para mim no WhatsApp, ele falou, bispo do céu, você se lembra que nós estávamos no monte e você falou que Jesus ia recolher ele? Eu falei, lembro. Ele falou, acabou de falecer. Eu falei, quando uma revelação é de Deus, ela se cumpre. Ela acontece. Uma outra igreja daqui, eu encontrei uns irmãos na rua dessa determinada igreja.
E eu estava meio, aqueles dias que eu acordo com o troço meio virado, e os irmãos começaram a encher meu saco. Eu falei, irmão, escuta, eu vou dizer uma coisa desse pastor de vocês aqui. Falei, se eu sou homem de Deus, antes do final do ano, ele vai ser expulso dessa igreja, excluído, ou porque ele adulterou, ou porque ele roubou. E se isso não acontecer até o último dia desse ano, várias testemunhas, porque tinha um monte de gente junto quando eu falei isso. E eles eram todos da igreja dele. Eu falei, eu baixo minhas calças aqui, eu fico pelado. Sento com a minha bunda aqui no asfalto e vou arrastando até Curitiba se isso não acontecer. Falei isso, irmão, desafiei. Novembro, finalzinho de novembro, o cara foi excluído da igreja porque estava roubando. Saiu, dividiu a igreja, foi para outra igreja. Um pastor que estava com ele lá, se um dia ele falar, se é que eu posso, eu falo o nome dele, estava junto, para quem eu falei. Foi lá na nossa igreja, onde era a casa da pastora Carla antes, lá, como é que era o nome da rua lá, Carla? Rua Ivaí, onde era a nossa igreja. Foi lá na nossa igreja, e tem gente aqui que está aqui, ó, tava testemunho. O dia que ele foi lá, estava o Arilson lá, o Gabriel, tinha mais um gente já. Foi lá, me abraçou, chorando, me pediu perdão. Ele falou, o dia que você falou que o meu pastor era ladrão e ele ia ser excluído, eu saí e falei mal de você para todo mundo. E eu vim aqui hoje diante de Deus te pedir perdão, porque você é um homem de Deus, porque ele foi expulso da igreja ontem. Quando você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e Deus usa a sua boca, irmão, é diferente do que você acha, né? É diferente, você fala, eu acho que o Atlético vai ser campeão, eu acho, não é Deus que está falando. Agora, quando o profeta vem e fala, irmão, em nome de Jesus, eu estou te falando diante de Deus, isso aqui vai acontecer. Ontem eu estava no monte, sabe o que Deus falou para mim? Que está vindo uma doença no Brasil, e vai chegar por esses dias. E vai ser uma desgraça, irmão. E vai se chamar nova lepra. Deus falou para mim ontem. Eu vi ela nas pessoas. Deus falou ontem no monte para mim. Ele falou, está chegando. E eu vou tratar com muita gente na terra. Deus falou ontem para mim. Quando Deus falou para mim da Covid, e eu falei vários meses antes que ia chegar a doença, que Deus me deu uma revelação e me mostrou ela. É claro que eu não sabia o que era Covid, nada, né? Eu não posso dizer isso porque eu não sabia. Eu disse apenas que era uma doença que eu não sabia o que era. E agora eu estou falando de novo, porque Deus falou ontem para mim de novo, que vai vir sobre o Brasil. Não é só aqui, mas vai vir aqui. E não vai ser uma coisa simples, vai ser uma coisa bem difícil. Bem difícil. O Senhor falou ontem para mim. E ele disse para mim que tem muita gente dentro da igreja que está brincando com Deus. Muitas igrejas brincando com Deus, brincando com o nome de Deus, negociando o nome do Senhor. Que o Senhor vai descer com uma enfermidade, vai permitir que isso aconteça, e vai vir como uma vara de correção no meio da igreja. Quantos pastores, irmão, pastoras, membros, quanta gente foi recolhida na época do Covid? Quantos? Mas quando eu falava que isso ia acontecer, todo mundo dizia que eu era louco. Eu prefiro ser louco e mentiroso, e que Deus seja verdadeiro. Então, quando a gente trata sobre isso aqui, irmão, nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então não existe um profeta de Deus se o cara não guarda os mandamentos, irmão. Não existe, é o homem de Deus, mas não anda dentro da palavra, não cumpre as escrituras, não vive segundo a sã doutrina, não anda segundo os mandamentos que o Senhor Jesus Cristo deixou para cada um de nós. Então você não é um homem de Deus, e eu também não sou, se eu não vivo a Bíblia. E eu tenho falado para vocês insistentemente, nós temos que pregar aquilo que nós vivemos. Você não pode exigir das pessoas aquilo que você não dá. Você não pode exigir que Deus faça um milagre na tua vida se você não se comporta como um crente. Existe um mínimo de comportamento. Um mínimo de comportamento, irmão. A Bíblia fala que nós não devemos continuar pecando como nós fazíamos quando éramos ímpios, porque quando a gente estava no mundo, a gente não conhecia Jesus, a gente não conhecia a palavra de Deus, e a gente fazia tudo que era errado e estava tudo certo.
Mas a partir do momento que a gente veio para a igreja, conheceu Jesus, conheceu a palavra de Deus, nós sabemos o que é certo e sabemos o que é errado, a gente não pode mais andar no caminho errado. Nós não podemos mais andar fazendo coisas erradas. Fizemos no passado, beleza, glória a Deus, já nos arrependemos, já fomos perdoados, já somos novas criaturas em Cristo Jesus, não é isso aí? Agora Jesus vai fazer tudo novo. Agora eu não posso dizer que sou uma nova criatura e continuo cometendo os pecados e os erros que eu fazia quando eu era velha criatura. Isso eu não posso. Isso aí eu não posso. Não é? Quando você ainda não era crente, você pegava a pastora Chile, pegava a panela, jogava na cabeça do pastor. Ela não era crente. Daí agora ela crente, ela vai jogar a panela no pastor? Como assim, irmão? Como assim? Explica isso aí para mim. O irmão comprava as coisas e não pagava. Ah, mas eu não era crente, agora você compra e não paga? E fala que é crente? Como assim? Explica para mim. Então a palavra de Deus, irmão, ela é muito clara. Nós somos de Deus quando? Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor. Isso é para você, para mim, para todo mundo. Isso é regra. Não é exceção. Porque hoje em dia é exceção, né? Você olha e fala, nossa, mas aquele pastor ali é honesto, mas aquele ali é vagabundo. Aquele ali é honesto, não, mas esses 8 aqui não vale nada. Não é assim que as pessoas julgam? É assim sim, irmão. É assim sim. Nossa, mas essa loja aqui fechou, faliu e deu golpe em todo mundo. Os caras falam, não, mas eles não eram crente? Mas esses caras que não eram ali da igreja, pastor auxiliar do... Mas como é que faliu a empresa e deu golpe em todo mundo? Porque eles não são crentes. Porque o crente você conhece pelas suas ações. O crente você conhece pelo seu comportamento. E o seu comportamento, irmão, ele importa. Ele importa. A gente olha para trás. Eu estava conversando com o pastor Edilson. E a gente estava falando sobre a nossa vida. Quando a gente ainda era da Assembleia de Deus, a gente conheceu, né, todo mundo na nossa geração, essa geração de pastores hoje. Quando a gente começou lá atrás, muita gente que tinha muito crédito. Na época que a gente começou, a gente tinha os nossos pastores velhos. E eles davam muito crédito para pessoas, para nós nunca deram. Nunca deram. Eu estava conversando ontem com o pastor Edilson. E ele falou, pastor, você lembra daquele irmão fulano de tal? Eu falei, lembro. Das nossas antigas, né? Que os caras, o pastor levantava diácono, levantava presbítero, levantava evangelista, e nós nada, irmão. Nós era escória. Quem gostava de nós? Mas os caras eram certinho. E os pastores adoravam eles, ele levantava e dava carga e colocava os caras, e nós era tudo Zé Ruela. E a gente estava rindo ontem, o pastor Dias estava rindo, lembrando dos nomes. Ele falou, lembra o fulano de tal? Lembro, desviado. Lembra o fulano de tal? Presbítero. Nós estamos falando, lembra? Levantado de presbítero. Nossa, o cara era pastor, amava ele, dizia que ele ia ser o rei Salomão. Desviado. Ah, o fulano abandonou a esposa, arrumou amante, daí a esposa meteu o pé nele, está morando. Desviado. Grande maioria. Sabe por que isso acontece, irmão? Porque as pessoas são chamadas pelos homens. Os homens são acostumados a chamar quem eles gostam. Aqueles a quem eles têm mais intimidade, mais carinho. Mas não é assim que a Bíblia diz que tem que funcionar. Os chamados são que ser chamados por Deus. Os comissionados têm que ser comissionados por Deus. As pessoas precisam ter ministério, e o ministério precisa ser dado por Deus, não pelas pessoas. Não pelos homens. 99% das vezes que a gente se aproximou de alguém porque a gente gosta, eu estou falando ministerialmente, se deu mal. Ah, mas eu gosto, gente boa. Se deu mal, irmão. A palavra de Deus é muito clara, nós não podemos fazer as coisas para Jesus através do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. E toda vez que você confiar em alguém por causa do teu coração, você vai se ferrar. Você pode escrever aí. Vai se ferrar, não escapa, nenhum.
Agora, quando o Espírito Santo falar para você, ó, pode fazer esse negócio aqui, que isso aqui é meu, irmão, você não vai ter problema. Por quê? Porque você está sendo direcionado por Deus. Olha as obras, irmão. Olha as obras. Olha a vida da pessoa. Olha o seu testemunho, é muito fácil. É muito fácil. Nós estamos lendo o texto. Vem mais um para mim, por favor, meu brother. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos Então aquele cara que diz assim, não, eu sou crente, mas o seu testemunho é uma M? É uma M? Ele é crente? Sim ou não? Não. Porque se fosse, seu testemunho era uma benção. E a gente não tem que avaliar de novo, eu estou aqui falando para você. A palavra de Deus, ela é muito clara. Ela fala que nós somos julgados pelas nossas ações, pelas nossas palavras. Não é pela nossa roupa, não é pela nossa cara, não é pelo nosso corpício de bailarino espanhol. Não. Não. É pelo nosso caráter, irmão. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Nós temos que ter um caráter cristão. Nós temos que falar a verdade, andar na verdade, fazer o que é correto e não viver a nossa vida com altos e baixos dependendo das circunstâncias. Não tem um ditado que fala que a ocasião faz o ladrão? Mas se você é crente, você não vai deixar a ocasião crescer para você roubar. Vai? Um homem foi lá no sítio e falou para mim assim, pastor, o senhor não quer comprar feijão? Eu falei, não, a gente tem feijão aqui para o ano inteiro que nós guardamos aqui, eu não quero. Ele falou, não, é que eu tenho uns 200 quilos de feijão lá. Sobrou e eu preciso vender. Eu falei, tá bom. Quanto você quer o quilo? Ele falou, R$7. Eu falei, mas no mercado está R$2,99. Ele ficou me olhando. Ele falou, não, mas o meu feijão não é igual ao do mercado. Eu falei que o seu é tipo dourado. Eu perguntei para ele. Eu falei, o seu é dourado? Ele falou, não, mas o meu feijão é o... Como é que é o nome de feijão bom aí, Simone? Caldo bom. O meu feijão é o feijão do caldo bom. Eu falei, mas o caldo bom está R$3,99. R$2,99 é o mais... marca mais simples. R$3,99, está na época da colheita. Baixou o feijão, irmão. Você acha que eu não sei o preço? Não, mas o meu tem que vender por 7. Eu falei, então deixa ele lá, irmão. Deixa ele lá que o bicho come. Eu falei, eu não vou comprar o teu feijão para vender. Se você quiser vender 200 quilos de feijão, eu te pago o valor do mercado. Você traz o saco aqui, daí eu levo lá na minha igreja e vou dar para todos os irmãos, levo saco e vou abençoar todo mundo, vou doar todos os feijão. Abençoo você, abençoo meus irmãos. Quer o preço do mercado, eu te pago. Não quer, eu não quero. As pessoas sempre acham, irmão, que valem mais do que de fato valem. Escute isso. As pessoas sempre acham que são mais valorosas do que de fato valem. A maioria das pessoas pensam isso, porque não tem humildade para reconhecer a situação que a gente vive. A maioria das pessoas é assim. A maioria das pessoas é assim. Ah, mas isso aqui para mim não dá. Como não dá, irmão? Como não dá? Procura contratar uma pessoa para fazer um serviço que está desempregado. Desempregado faz 2 anos. Aí você fala, chama o cara e fala, ó, é o seguinte, eu quero esse serviço aqui, mas eu posso te pagar tanto. Não quero. Não quero. Mas irmão do céu, você não está desempregado faz 2 anos? Não estou e vou continuar, porque por isso aqui eu não trabalho. Mas o fulano ali cobra isso, o ciclano cobra isso. Não, mas o meu serviço? O cara fala assim para você, irmão. E se você quiser, você tem que ir para assim. Não, então fica desempregado, irmão. Eu estou trazendo para a nossa vida cotidiana o que a palavra de Deus está dizendo. Que está cheio de gente aí, irmão, que acha que é ouro, mas não é. Quem sabe um cobre. Nem prata, é um cobrinho. A Bíblia diz, irmão, escute isso. Jesus, ele foi muito claro nesse aspecto. Ele falou, você quer parecer ser maior que todo mundo? Então o que você tem que ser?
o menor. Quer ser grande? Aprenda a ser pequeno. Isso é uma lição que todo mundo precisa aprender. Graças a Deus, eu já aprendi isso aí. Sabe por quê? Porque o livro de Provérbios diz assim, ó: da arrogância precede a queda. Quem se acha, irmão, nunca vai ter nada. Porque ele sempre acha que tem que ter mais, que merece mais, que é melhor. Mas não é. Ninguém é melhor do que ninguém. Não fique achando que você é bom. Não fique achando que você é o melhor. Porque sempre, irmão, olha o exemplo bíblico. A Bíblia diz que Elias vai atrás de Deus, anda 40 dias, anda 40 noites. Não é assim que a Bíblia fala? Encontra o Senhor. E quando ele entra, ele vai lá e fala: Senhor, só eu de profeta restei. Não é isso que Elias fala para Deus? O Senhor falou: não, é só você não. Assim como você, eu tenho mais 7.000. Não é isso que a Bíblia diz? E não tem gente aí achando que é a última bolacha do pacote, o último golinho de Coca-Cola no deserto? Tem, irmão. Tem. Está cheio. Eu estou falando dentro da igreja, eu não estou falando lá de fora, de trabalho, eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso. As pessoas acham, irmão, pensam, se auto-sujeitam, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que os humildes, não é assim que a Bíblia fala? Destes é o reino dos céus. Dos humildes, dos pequenos, dos modestos. Mas o que a gente vê na maioria das igrejas hoje, no mundo gospel, todo mundo se acha, todo mundo acha, né? Cada um melhor, um cobra 10.000, outro cobra 15, outro 50, outro... E está virando um troço absurdo. Está virando um troço absurdo, irmão. Porque as pessoas não têm mais humildade. As pessoas perderam o senso das coisas. A maioria das pessoas é assim. Então, quando a gente olha para o texto diz assim: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então a verdade precisa estar em você. O seu testemunho tem que florescer na sua face, no seu rosto. Eu já disse aqui uma vez e vou dizer de novo: quando você for um homem, e eu estou falando no sentido humano, é o homem, é a mulher, enfim. Quando você for um homem de Deus, irmão, Satanás vai dar testemunho de você. Até o diabo vai dar testemunho de você. Porque quando ele manifestar na igreja onde você estiver, ele vai olhar para você e vai dizer: o que eu tenho contigo, homem de Deus? Até o diabo sabe que você é um homem ou uma mulher de Deus. Não precisa você ficar querendo mostrar para os outros que você é. Não precisa você ir numa reunião e levar aquela bibliona, né, bonita, aquele brochinho. Você já viu os irmãos? Broche disso, broche daquilo, broche, anel de doutora. Para com isso, irmão. Para com isso. Você não precisa mostrar nada para ninguém. A gente tem que aparecer só para Jesus. Quem tem que ver a gente é Cristo. Quem tem que olhar para dentro do nosso coração é Jesus. Quem tem que saber do que você precisa é Jesus. Quem ouve a tua oração é Jesus. Quem move as coisas na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Não é as pessoas. Não é as pessoas, irmão. Não são as pessoas. A gente precisa aprender a entender isso. Quando Jesus quiser exaltar você, e a Bíblia diz que os humilhados serão o quê? Então, quando Jesus quiser exaltar você, Ele vai fazer. Não precisa ninguém fazer. Não precisa você querer ficar se oferecendo. Você não precisa nada disso aí. Deus vai mover o coração das pessoas lá. Deus vai mover o coração das pessoas lá para exaltar você. Eu falei para vocês que o nosso final de semana foi cheio de emoção, né? Sábado uma pessoa que trabalha comigo me ligou chorando: pastor, meu Deus, você não sabe quem ligou para mim. Eu não vou contar para vocês também, né? Porque eu não posso. Você não sabe quem ligou para mim chorando. Eu falei: quem, rapaz? O fulano de tal. Eu falei: não acredito. Eu falei: o que ele queria? Ele falou: me dá o número do pastor que eu quero falar com ele. Eu falei: você está de brincadeira? Ele falou: não, pastor, não, era ele. Eu falei: Jesus.
Falei, o cara não te deu nenhuma ripada e você já me entregou. Ele disse, me dá o número do pastor Sandro que eu quero conversar com ele. Eu não vou falar quem é, se eu contar vocês vão cair para trás. A grande autoridade, grandíssima. Não é o presidente, é outra pessoa. Ele fala sempre. Irmão, quando Deus quiser exaltar você, Ele vai colocar no coração das pessoas para vir te buscar, te procurar. Você não precisa ficar andando por aí querendo aparecer para ninguém. Não tem necessidade. Não tem necessidade, irmão. Eu já contei para vocês que esses dias eu estava no sítio, chegou um camarada lá, um carro bonito, veio conversar comigo, o pastor e tal. Falei, quem é você? Ele disse, eu sou secretário do governador, vim aqui que ele mandou te dar um recado. Irmão, quando Deus quiser fazer, Ele vai procurar você onde você estiver, você não precisa ficar se mostrando. Conhece os caras que aparecem na foto, ficam entrando? Irmão, para com isso. Para com isso, irmão. Quando chegar o momento de Deus levantar você, Deus vai mover as pessoas, o coração das pessoas, e vai colocar você em evidência. Você não precisa ficar correndo atrás de nada, você tem que confiar no Senhor. O salmista disse isso, eleva os meus olhos para os altos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que é bem presente na minha vida. Quem move o coração das pessoas a teu favor é Deus, irmão, não é as pessoas. O Espírito Santo vai falando, vai movimentando e as coisas vão acontecer na minha vida, na sua vida. A gente precisa aprender isso e escute isso. Por que a nossa fama vai longe, irmão? Porque as pessoas reconhecem em nós as verdades que nós falamos. As verdades. Eu estava conversando com um amigo esses dias, que é da política também, lá de Brasília e tal. E ele é meu amigo. E ele falou, pastor, eu estava num lugar e estava o deputado tal, o senador tal, reunindo. E alguém falou o seu nome no meio de todo mundo, e ele levantou e falou, quem? O profeta do caos? Conheço, todo mundo, não, conheço. Ele falou alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Quando Deus tiver que exaltar você, Ele vai exaltar você, irmão. Quando Deus tiver que te levantar, Ele vai levantar você. Você não precisa ficar correndo atrás das coisas, você precisa ter bom testemunho. Você precisa guardar a palavra de Deus. Quando as pessoas olharem para você, eles vão falar e eles vão dar testemunho de você, irmão. Eles vão dar testemunho, são as pessoas que vão testemunhar a teu respeito. Você não precisa ficar requerendo nada de ninguém, querendo ser mais importante do que você é. Eu falei para vocês que esses dias um moço ligou para mim, um negão, eu chamo ele de negão, eu vou falar negão só para não falar o nome dele. Ligou e falou, bispo, onde você está? O chefe ligou, mandou eu ligar para você, para nós ir lá na casa dele. Eu falei, não, eu não vou, você está louco? Não posso, eu tenho batismo, estou indo para o batismo. Não, mas vai ter uma reunião. Ele falou, liga para o pastor, traz ele aqui em Brasília. Eu falei, não vou. Não posso. Eu tenho batismo esse final de semana, eu não posso ir para Brasília. Mas ele falou que quer que você vá lá para nós tomar café e conversar. Eu falei, tá, mas então pede para ele que eu não posso. Porque primeiro para mim é Jesus, primeiro é meu ministério, primeiro é a minha igreja, primeiro as minhas coisas de Deus, depois as outras. Eu não tenho intenção de ir lá para aparecer, eu não preciso disso. E nem quero. Porque o meu testemunho, ele me precede. E quando as pessoas, esses políticos, esses funcionários públicos aí que têm me procurado, eles buscam o pastor. É assim que as pessoas me chamam, o pastor. Porque o nosso testemunho deve nos preceder, irmão. Preceder. 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, o quê? Aperfeiçoado. O amor de Cristo está em nós aperfeiçoado. Quando isso vai acontecer? Quando nós estivermos guardando a palavra de Deus.
precisamos estar vivendo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, sendo boas testemunhas de Jesus Cristo e das coisas do céu. Quando nós estivermos vivendo isso, estivermos manifestando isso nas nossas vidas, as pessoas vão olhar para mim e para você e ver Jesus. E ver Jesus, que é o que deveriam ver na vida de todos nós. Olhar para a gente e ver Jesus. Se nós estamos em Cristo, se Cristo está em nós, quando as pessoas olham para nós, elas deveriam ver quem? Jesus. Não você e nem eu. Olhando para nós, vem Jesus. Vamos mais para frente um pouquinho. 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele? Como ele? Como é que Jesus andou? De sandália? Hã? Você acha que se você pôr uma sandália igual Jesus usava, você vai ficar igual a ele? Jesus andava de sandália, sim ou não? Sim. Ou você acha que Jesus andava de sapato preto, social, e terno e gravata? É isso que você acha? João Batista não disse? Eu não sou digno de desatar as cordas das suas sandálias. Está escrito na Bíblia isso. Jesus andava de sandália. Aliás, todos andavam. Era um sapato comum. Então, para você andar como Jesus, o que é que você faz? Você põe uma sandália, põe um vestido de algodão cru, de manga comprida, até o chão, deixa a barba, e você está andando igual Jesus? É isso que a Bíblia está falando? Não. Que você deve se comportar como ele se comportava. Falando a verdade, vivendo a verdade, sendo crente de verdade, sendo honesto, falando a verdade, não pegando absolutamente nada de ninguém, não fazendo absolutamente nada errado. Vivendo a sua palavra. Não rouba, não mata, não... O que mais? Não mente, não... Nada errado. Nada errado, irmão. Vivendo como Jesus viveu. 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Por que ele está falando assim? Porque esse livro é o mais antigo que foi escrito. Já perto de 72, do ano 72. Já fazia 30 e poucos anos que Jesus tinha já subido e já estava no céu. É um dos mais antigos. Primeiros, lá, 1 Coríntios é o primeiro, depois vem vindo, eles vêm sido escritos, e esse aqui é o mais antiguinho, o último, antes do livro de Apocalipse, que teoricamente é o mais moderno, né? Então, ele vem dizendo o seguinte: eu não estou escrevendo para você outro mandamento, porque não tem outro, tem só aquele ali, o velho. Aí se você não obedece a palavra de Deus, o que por princípio foi pregado por Jesus Cristo no Novo Testamento, você vai querer o quê, irmão? Aí você vai fazer igual tem uns pastores aí que falam que a Bíblia tem que ser reescrita, reinterpretada para o tempo moderno. É isso que as pessoas querem? Que daí pode tirar todas as coisas que está lá que é pecado e não deixa nada, e daí todo mundo pode servir a Deus sem pecar, porque não está escrito na Bíblia. Então não existe um evangelho novo, não existe uma palavra nova, existe o evangelho velho, existe a velha palavra, existe Jesus, o Espírito Santo, existe a verdade. É isso que existe, e é isso que a gente precisa cumprir e pôr em prática na nossa vida. Não tem mágica, irmão. Não tem mágica. Tem só as coisas que a gente tem que fazer e mais nada. 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. O que isso quer dizer? Vai passando as trevas, é que o mundo vai passando da nossa vida, o pecado vai saindo da nossa vida e a luz do evangelho começa a nos iluminar. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, mas quando nós vamos ser a luz do mundo? Quando nós estivermos iluminando o mundo, mas iluminaremos o mundo através do azeite que queima na lamparina. Quem é o azeite? O Espírito
Santo de Deus. Então nós somos a lamparina, mas não tem fogo na lamparina se não tiver Espírito Santo dentro de nós. Então as trevas vão passando, o pecado vai saindo, e quem vai tomando conta da gente é o Espírito Santo de Deus, através do conhecimento da palavra de Deus. João 15:3 fala isso, né? Que nós somos limpos, libertos pela palavra de Deus, e assim nós vamos então começando a iluminar as trevas, ou seja, a escuridão vai saindo de dentro de nós, vai entrando a luz do Espírito Santo, e quando nós formos cheios do Espírito Santo, a gente vai iluminar quem está em trevas. É isso que a Bíblia está falando. Então, como é que nós vamos iluminar se nós não temos luz? Não é? Então, para que a gente tenha luz, a gente tem que ter o Espírito Santo. Mas para ter o Espírito Santo, nós não podemos mais viver no pecado. Nós não podemos mais viver na mentira. Nós não podemos mais viver no engano. Não podemos. Nós temos que viver dentro da luz do Evangelho, para que nós sejamos luz. Atos, no capítulo de número 3, Pedro fala: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então você não pode dar para alguém aquilo que você não tem. Como é que você vai iluminar um lugar se você não tem luz? Se de fato somos a luz do mundo, se de fato somos o sal da terra, então nós somos crentes e nós temos dentro de nós a verdadeira luz que alumia, que é o Espírito Santo de Deus. É simples o texto, bem simples hoje, verso 9, e ele diz assim, ó: aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que se você diz que é crente, que você tem a luz do Espírito Santo, mas você está gerando problema na vida das pessoas, por causa da tua boca, do teu comportamento, enfim, da tua vida, e você não é luz, você é uma treva, então você é um mentiroso, e Jesus não está em você, ou em mim, ou em qualquer um de nós. Porque se nós temos Jesus Cristo, nós iluminamos as pessoas. Se nós temos Jesus Cristo, nós abençoamos as pessoas. Se nós temos Jesus Cristo, nós trazemos coisas boas na vida de todo mundo. Porque a gente tem luz, nós temos azeite, nós temos sal, nós temos tudo. Porque somos de Jesus, e se somos de Jesus, nós somos uma bênção na vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós não estamos sendo uma bênção, que é o que esse texto está falando, se nós estamos na luz, nós não aborrecemos ninguém. Então, se estamos aborrecendo, é porque nós não estamos na luz. A gente pensa que está, aí não está. Como eu disse, tem um monte de gente que pensa que está, mas não está. Por quê? Porque onde está aborrecendo todo mundo, gerando problema para todo mundo. Fonte de confusão em todo lugar. Falta do quê? Da luz. Que luz é essa? O Espírito Santo de Deus. Então o fato de você estar na igreja não quer dizer que você é crente. Isso é uma máxima verdadeira. O fato da gente estar na igreja não quer dizer que a gente não é crente, que a gente já é crente. Não quer dizer. Quantas pessoas eu conheci no decorrer da minha vida que estavam na igreja e ainda faziam assalto a banco? Eu já contei a história aqui para vocês. Eu fui pregar numa igreja uma vez, na igreja da irmã Doralice, que faz tempo que eu não vejo ela. E ela falou: santo do céu, essa semana deu um problema. Por quê? Não, na hora da oferta, o irmão trouxe um pacote de dinheiro assim e colocou no gasofilácio. E uma igreja bem pobrezinha, né? Pro lado de Curitiba, lá para trás. Bem pobrezinha a igreja. E eu fiquei preocupado com aquele negócio, porque os irmãos eram tudo bandido, aí se converteu, aceitou Jesus, estão tudo congregando aqui. Daí no outro dia eu fui na casa dele. Eu falei: irmão, fulano de tal, levei o dinheiro. Que negócio é esse desse dinheiro que você trouxe aqui? Você não está trabalhando? Você falou para mim que tinha abandonado o crime. Ele: pois é, pastor, nós abandonamos, mas sexta-feira nós fizemos um assalto. E daí eu tinha que trazer meu dízimo. E aí, irmão? E aí? O que você me fala? Se somos novas criaturas, as coisas velhas todas ficaram para, e agora Jesus vai fazer tudo novo. Como é que nós somos nova criatura e continuamos fazendo as coisas que nós fazíamos lá no mundo? Explica para mim. Faz muitos anos isso, acho que deve fazer uns 20 anos atrás esse negócio. Muito tempo atrás. Eu já vi tanta coisa, irmão.
Tanta coisa errada, não é? Então a gente precisa fazer as coisas da maneira correta, andar da maneira certa. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Vou continuar. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há. Quem ama não mata, quem ama não bate, quem ama não rouba, quem ama não engana, quem ama é honesto, quem ama é verdadeiro. Sim ou não? Sim, irmão. Então, se você ama o seu irmão, você está na luz. Você não ama, está com problema. 11. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A maioria das pessoas que anda em trevas não percebe que está em trevas, que ele acha que está certo, que está fazendo as coisas da maneira correta, mas não está. Por quê? Porque está gerando problema, está aborrecendo, mas não vê, acha que está andando na luz, mas não está na luz. Porque quem está na luz, alumia. Quem está na luz está iluminando. Quem está andando na luz, irmão, é luz. Vamos para o 12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os... Pelo nome de quem? Pelo nome de quem? O nome de Jesus, que perdoa os nossos pecados. Pelo nome de Jesus Cristo temos os nossos pecados perdoados. 13. Pais, atenção pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Vamos para frente. 14, eu vos escrevi, pois, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo é inimigo de Deus, e você não pode amar o mundo e a Deus. Você não pode servir a Deus e vender maconha. Não pode. Você não pode amar a Deus e ser estelionatário. Você lembra do testemunho? Tem um testemunho de um pastor bem famoso. A gente não pode falar o nome porque isso é uma investigação policial da Polícia Federal. Um pastor bem famoso que foi em Santa Catarina numa igreja bem grande. E lá o pastor da igreja tinha um empresário, um advogado empresário, e chamou esse pastor bem grandão para orar por aquele empresário, porque ele tinha um grande negócio para acontecer, e ele pediu a bênção daquele pastor. É uma história triste, mas eu estou dando risada. E ele foi pedir a bênção daquele pastor, e é esse empresário grandão lá no Rio de Janeiro, pastor grandão, né, que tem igreja pelo Brasil inteiro, bem grandão, que grita e fala, irmãos, né, bem grandão, foi lá, e aí orou pelo cara para abençoar ele. E aí o cara, deu certo o negócio dele. E ele foi lá na igreja do cara, lá não sei, no Rio de Janeiro, São Paulo, não sei direito onde é, e deu uma oferta para o cara de 100 mil reais. E faz tempo, quando 100 mil era dinheiro, porque agora já não é tanto, mas era bastante. Uma chiquita. Alguém dá cheque aí? Chiquita. Cheque, você sabe, chiquita é cheque, né? Não é um cheque, meu irmão. Aí passou um tempo. Esse irmão que fez um negócio maravilhoso foi preso pela Polícia Federal. Por quê? Porque ele é chefe de uma quadrilha que estava fraudando o ministério do governo. Um golpe no ministério de não sei quantos milhões, que era o negócio que ele estava pedindo oração para dar certo. Uma fraude que eles estavam fazendo no ministério. Foram pegos pela Polícia Federal, e aí a Polícia Federal quebrou o sigilo bancário dele. E aonde que tinha um cheque dele de 100 mil? Com o pastorzão. E o pastor safo, né? Que ele ganhou a oferta porque ele foi lá na igreja orar pelo cara. Ele pegou o cheque e deu na tesouraria da igreja. E pegou em dinheiro.
É o que a Polícia Federal fala, né? Se é verdade ou não, eu não sei. Se é, né? Enfim. E aí, irmão, a igreja está respondendo na justiça por receptação e estelionato. A igreja dele, junto com o pastor, que está arrolado no processo como se ele fosse parte daquela quadrilha, porque ele recebeu uma parte do dinheiro. Então, como é, irmão, saúde, como é que os caras estão dentro da igreja, dizem que são crentes e ainda estão fazendo esse tipo de coisa? Eu pergunto para você. E se ainda você não sabe, né? Porque no caso do pastor, ele não sabia que o cara estava dando golpe, ele não sabia. Teoricamente, ele é um terceiro de boa fé. Ele não sabia que os caras tinham roubado, dado golpe, recebeu a oferta, colocou lá no caixa da igreja e gerou esse problema gigantesco para ele e para todo mundo. Não sabia. Eu tenho certeza que não sabia, não estou sendo irônico, eu estou falando a verdade. Eu acho que ele não sabia mesmo. Mas as pessoas de dentro da igreja, o pastor da igreja, uma igreja riquíssima de Camboriú ali, riquíssima, né? Então esse texto, ele é muito claro: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. A corrupção é do mundo, o roubo é do mundo, o golpe é do mundo, coisas erradas é do mundo. As pessoas todas deveriam saber. E quando você está envolvido com isso, você conhece Deus, irmão. Porque se você conhecesse, você não faria coisas erradas. Não faria. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... O sempre é quando? Sempre é eterno. Então, se você faz a vontade de Deus, Deus está falando que você vai viver para toda a eternidade. Ou seja, você vai receber a vida eterna. Amém? Você crê nisso? Fica de pé então que a gente vai orar. Glória a Deus, aleluia. O mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, olha aqui a tua igreja, Senhor, que está aqui na tua presença. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe para que nós andemos dentro da tua palavra. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe para que a gente ande segundo os teus mandamentos, segundo a vontade do teu coração. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que o Senhor nos abençoe, Pai, na autoridade e no poder do teu santo nome. Que o Senhor nos alcance, meu Deus, com a tua misericórdia, com o teu amor, em nome de Jesus. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude para que a gente permaneça na tua presença, ande na tua presença e seja, meu Deus, uma bênção. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Nos alcança, Senhor, com o teu poder e com a tua autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que o Senhor nos alcance, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, meu Deus, põe a tua mão poderosa sobre cada um de nós e nos abençoa, nos ajuda, meu Deus, para que nós possamos mudar todos os dias, para que nós possamos alumiar os lugares escuros, para que de fato sejamos, Senhor, a luz do mundo, para que nada, absolutamente nada de errado permaneça nas nossas vidas, absolutamente nada, Senhor, venha nos tirar da tua presença, mas que nós possamos andar contigo, estar contigo e sermos, Senhor, uma bênção em nome de Jesus Cristo. Nos abençoa, querido Espírito Santo, com a tua presença. É assim, Deus, que oramos e cremos em nome de Jesus. A igreja diz comigo, amém. Dá uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus.
Sente-se, por favor, tome o teu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Se você trouxe sua oferta, seu dízimo, levante a sua mão aí, que os irmãos vão distribuir um envelopinho para você. Você que está em casa também, a gente vai disponibilizar aí os dados bancários da igreja, caso queira, para você enviar a sua oferta, o seu dízimo. Dá um glória aí, aleluia. Essa semana vai ser uma semana abençoada, maravilhosa, em nome de Jesus. Tome posse aí da tua bênção, da tua vitória. Que essa semana vai ser uma semana extraordinária, eu acredito nisso. Em nome de Jesus, vai ser uma semana muito intensa para todos. Muito intensa, pelo menos politicamente, né? Vai ser uma semana intensa para todos nós brasileiros. Eu acredito nisso. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Feche os olhinhos que eu vou orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, meu Pai, que o Senhor nos abençoe com a Tua presença. Que a Tua mão, Senhor, poderosa, venha, Senhor, sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes, dizimistas da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você trouxe a sua oferta, pode se levantar, vem trazer aqui, por favor. Amém? Vamos orar. Vem a Manuela orar hoje, vem. Eu quero dar um recado aqui antes da Manu orar para fazer o encerramento. Essa semana nós tivemos um irmão da nossa igreja que foi recolhido, Jesus recolheu ele já de idade, porque ele estava com uma gripe já fazia muito tempo, uma gripe intensa, com tosse. E ele foi para o médico não identificou que ele estava com pneumonia. E ele infelizmente faleceu por causa da pneumonia, tá? Então eu quero pedir para todo mundo, a gente está com uma onda de gripe, de tosse de todo mundo aí, né? Que você não fique esperando em casa se estiver com sintomas, com dificuldade de respiração, com tosse, né, há muito tempo e está com bastante dificuldade, com sintomas de cansaço, essa coisa toda, né? Esses são sintomas de pneumonia, porque você tome cuidado com isso nesse período de frio, está fazendo bastante frio, né? Daí esquenta, frio. E esses vírus todos que estão andando aí, que você não facilite, né? Não facilite, irmão, tá bom? Então, se tiver esses sintomas, vá ao médico, vá ao hospital, né? Peça para que seja feito aí um exame, né? Tirar uma chapa, né? Que a gente fala, né? Tirar uma chapa para ver se teu pulmão tá bom, se tá tudo certo, tá bom? Tomem cuidado aí, por favor, que tá bem complicado esse negócio de pneumonia aí nesses dias frios, né? Então que todo mundo redobre o cuidado aí, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos para estar orando, por favor? Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos ao Senhor, Senhor, meu Deus, por esse culto maravilhoso diante da Tua presença. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por Tua misericórdia, Tua graça, Pai, que tem se renovado todos os dias sobre a nossa vida.
Pedimos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos levar em paz, em segurança, que o Senhor venha guardar, meu Deus, essa palavra pregada hoje dentro dos nossos corações. Senhor, que ela está trazendo transformação, Pai, para cada um de nós, para que todos os dias, Pai, em nome de Jesus Cristo, venhamos, meu Deus, aprender a ser luz, Pai, diante da Tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que é treva ainda na nossa vida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que venhamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, a abandonar, Senhor, as práticas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, os sentimentos, meu Deus, tudo aquilo que tem escurecido as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus pedimos ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha estar trazendo transformação, venha estar trazendo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que nós precisamos, meu Deus, para sermos luz, Pai, e andar nos Teus caminhos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa estar derramando do Teu sangue sobre a Tua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, que venha nos limpar, nos santificar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos a Tua proteção, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, vem nos livrar de todos os males, todas as setas, Pai, em nome de Jesus, todas as armadilhas, Pai, que o inimigo tem lançado sobre as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Teu sangue venha estar quebrando em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, coloca os Teus anjos, Pai, ao redor dos Teus filhos, nas casas, meu Deus, de cada um deles. Senhor, alcança, Pai, os nossos irmãos, Pai, da internet, cada família, meu Deus, representada, Pai, através de cada celular, cada televisão, cada computador, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar adentrando a esses lares, trazendo também, Senhor, transformação, Pai, em nome de Jesus, trazendo a Tua misericórdia, Pai, a Tua cura, a Tua libertação, meu Deus, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa todas as famílias aqui representadas nesse culto, nessa noite. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, todas as crianças, Pai, todas as esposas, todos os esposos. Abençoa, Senhor, os trabalhos, meu Deus, dos Teus filhos, para que sejam abençoados. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, com o emprego, Pai, por todos aqueles que têm buscado, meu Deus, em nome de Jesus, uma oportunidade talvez melhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, de emprego, Senhor. Abençoa, meu Deus, os Teus filhos, Pai, com a Tua alegria, com a Tua felicidade, meu Deus, em nome de Jesus. Tira, Pai, em nome de Jesus Cristo, todo o sentimento, meu Deus, que não provém de Ti. Tira, meu Deus, a depressão, Pai, a angústia, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a ansiedade, Senhor. Coloca, Pai, nos nossos corações a Tua paz, meu Deus, em nome de Jesus, a Tua alegria e o Teu amor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, é assim que nós oramos nessa noite. Te pedimos e Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Abra as tuas mãos, por gentileza. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem: vamos em paz em nome de Jesus.